Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Petrobras, que anunciou o seu planejamento estratégico no período de 2021 a 2025, essa semana, com possibilidade de pagamento de dividendos. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Eu já falei bastante sobre Petrobras aqui no meu canal, uma recomendação aberta da Levante, da minha carteira As Melhores Ações. Você pode encontrar o relatório aqui, o link está na descrição do vídeo, explicando tintim por tintim por que a gente recomenda a compra das ações da Petrobras e por que a gente acha aí a melhor ação para 2021. Eu vou focar nessa semana. A Petrobras então anunciou o seu planejamento estratégico, fez inclusive aí uma reunião virtual, pública, com os investidores, falando bastante. 3 pontos principais desse planejamento estratégico da Petrobras. Tá? Então eu vou falar da redução do nível de endividamento, do processo de venda de ativos, e aí junto com a geração de caixa operacional da companhia, vai ter muito caixa na empresa, investimentos, e isso culmina na política de distribuição de dividendos. Veja que essa recomendação aqui aberta da Levante de compra, a gente nem está considerando o dividendo ainda na conta, quer dizer, o dividendo é a cereja do bolo, é aquele vento a favor, mas ele de fato deve acontecer a partir de 2023. Então vamos entrar aqui nos números, só para vocês terem uma ideia. Então, a dívida bruta, segundo a diretora financeira da Petrobras, na apresentação dessa semana, deve cair de 79 bilhões para 60 bilhões de dólares em 2022. Então, a gente está falando aí praticamente 2 anos chegar na meta da companhia, ela quer chegar numa relação dívida líquida EBITDA, que é a métrica aí para medir endividamento da empresa, 1,5 vezes. Hoje está em 2,33 vezes. Então a gente acredita que a venda de ativos deve acontecer, talvez não ocorra tudo esse ano ainda de 2020, mas a companhia espera levantar entre 25 e 35 bilhões de dólares. E aí aqui eu acho que tem 3 grandes ativos aqui, na minha opinião, que chamam a atenção. O primeiro é a participação de 37,5% que a Petrobras tem na BR Distribuidora, ela tem um valor de mercado aí por volta de 9 bilhões de reais, Ela tem também participação de 36% na Braskem, na petroquímica, valor de mercado mais ou menos 6 bilhões de reais, tá? Então essas duas empresas juntas vendidas a mercado, sendo feito aí um follow-on, Acho que no caso da BR é mais fácil, já foi a primeira parte, é só a segunda. O da Braskem é um pouco mais complicado porque tem a participação da Odebrecht, Então, essa acho que demora um pouco mais. E o que está avançado, a Petrobras recebeu 4 propostas essa semana a venda de participação nas refinarias, E essas aí são vendas aí de ativos bem maiores. A gente está falando aí valor de mercado por volta de 80 bilhões de reais. Então a companhia tem muito ativo aí para vender, até ela espera aqui, como eu falei, de 25 a 35. Vai vender também participações em campos terrestres, campos de águas rasas, enfim. A Petrobras está focando mesmo no pré-sal, saindo de distribuição de gás natural. Então tem vários processos aí rolando de venda de ativo, e a gente vê isso como muito positivo, Lembrando que o Supremo e o CAD já liberaram aí a venda de ativos, então podemos ter ainda em 2020 a venda de refinarias. E aí com isso, a diretora financeira da Petrobras espera uma geração de caixa no período aí de 5 anos, de 2021 até 2025, 120 bilhões de dólares. Então a companhia vai desalavancar, e aí, como ela está reduzindo investimentos, porque ela está focando no pré-sal, o programa de investimentos da Petrobras agora caiu mais ou menos 30%, que era antes, eles vão investir 55 bilhões de dólares em exploração e produção de petróleo. Tá? Então, 84%, a maior parte, vai para o pré-sal, vai para explorar e produzir petróleo onde ela é eficiente. Não se preocupe que todos esses números financeiros que eu estou falando aqui estão no relatório completo que a Levante preparou. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí, como que funciona a política de dividendos da Petrobras? Você que tem ações aí da Petrobras,
como que vai funcionar? Sempre que tem que ter a dívida bruta menor que 60 bilhões de dólares, né? Então, segundo o planejamento da companhia, no final de 2022 esse nível vai ser atingido. Eu acho até que pode ser atingido antes, dependendo do ritmo da venda de ativos. Como eu falei, refinarias, IBR Distribuidora e outros ativos podem ocorrer até o ano que vem. Braskem pode demorar um pouco mais. E aí, quando chegar nessa condição de 60 bi de dívida bruta e aquele 1,5 de dívida líquida e EBITDA, esses são os dois números mágicos aí para a política de dividendo, até eu vou pedir, né, como sempre o pessoal do vídeo me ajuda, vamos colocar a continha aqui, conforme eu for falando, para o pessoal entender bem. Então o dividendo vai ser 60%, né, da diferença entre a geração de caixa operacional e o investimento total. Então, tudo que a Petrobras gerar de caixa, você subtrai o que ela está investindo para a produção de petróleo. Esse número, 60%, vai ser distribuído para você, acionista. Então, a diretoria financeira da Petrobras espera aí um montante de dividendos, nesse período aí de 5 anos, 30 a 35 bilhões de dólares até 2025. A gente acredita que a maior parte vai ficar a partir de 23, Porque se a companhia espera que o trigger, que é a condição para distribuir dividendo, que é a dívida bruta em 60 bi de dólar, seja atingida no final de 22, então em 23 que efetivamente a gente vai ter essa distribuição. Então, só para dar uma ideia aqui de números aí de mercado, de Petrobras, lembrando que a gente tem recomendação de compra para as ações já subiram aí 35% desde o final do mês de outubro, mas a gente ainda vê mais potencial de valorização, tem mais conta lá de valuation, de quanto vale a Petrobras no relatório. Então a Petrobras hoje vale, arredondando aqui, 330 bilhões de reais, isso dá mais ou menos 62 bilhões de dólares, tá? Se a gente pegar lá o múltiplo EV/EBITDA, que é muito usado, e a gente tem uma projeção nossa aqui de EBITDA de 27 bilhões de dólares para 2021, EV/EBITDA dá 4,9 vezes, Então é considerada barata essa ação comparada aí às empresas petrolíferas russas e outras empresas. Então a Petrobras está negociando com um múltiplo barato, mesmo com essa alta que eu falei de 35% no preço das ações desde outubro. Lembrando, que a ação está por volta aí de R$ 25, R$ 26 reais, ainda está abaixo, daquele preço do follow-on, que foi aquela oferta de ações que o BNDES vendeu a ação esse ano, Ali foi por volta de R$ 30 reais, a ação chegou até 32. Então a gente ainda tem, com perdão do trocadilho, muito combustível aí para queimar, para andar, no caso da Petrobras. E por último, a gente tem aqui um potencial, de retorno em dividendos, Você pega o dividendo pago dividido pelo valor de mercado da Petrobras, ou o dividendo por ação dividido pelo preço, por ação, a gente está vendo aí um retorno por volta aí de 13%, Então, se ela pagar aí 8 bilhões de dólares por ano de dividendos, no preço atual, de hoje, de 62 bilhões de dólares, a gente está vendo um retorno aí de 13%. Então tem esse vento a favor ainda, tem essa opção barata, como a gente chama. Então você está comprando a ação da Petrobras, que está fazendo turnaround, que está vendendo ativo, que está reduzindo o endividamento, que está focando onde ela é eficiente, focando em retorno, e ainda por cima você pode se aproveitar desse pagamento de dividendos no futuro. É claro aqui que a gente está falando de um prazo mais longo, o próprio planejamento aqui estratégico da Petrobras é de 5 anos. Então a gente reitera a recomendação de compra para as ações da Petrobras, a melhor ação para 2021. Todas as informações estão aqui no link que está na descrição do vídeo. Você pode baixar o relatório completo. Então era isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquela curtida, mande para aquele seu amigo que tem ações da Petrobras e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.